Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E esse vídeo é mais pra gente bater um papo, a gente conversar um pouquinho. Como vocês sabem, eu sou cristã e eu faço parte do Ministério de Mulheres da minha igreja. No final do ano passado, de 2018, em novembro, nós tivemos um retiro só para mulheres. Quem me acompanha lá no Instagram viu que eu postei que ficaria alguns dias fora, e depois, quando eu voltei, eu comentei e tudo. Eu soube, né, que a gente teria que teria o retiro. Eu não tinha condição financeira para ir, porque era um valor muito alto para pagar. E eu falei que eu queria muito ir, muito. E eu declarei que pela fé eu iria. E dei meu nome, fiz a minha pré-inscrição, e só que faltava pagar. E eu declarei que eu iria naquele retiro pela fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas se crê, né? Então, se você acredita em algo que você não vê, isso é fé. E a partir do momento que você vê, não é mais fé, né? Porque você tá vendo. Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas se crê. Então, pela fé, eu criei que eu iria ir para esse retiro. Tinha certeza de como ia pagar, mas eu tinha certeza que eu iria pela fé. E a minha fé me surpreendeu, porque eu fui para esse retiro. Passaram-se acho que 4 ou 5 meses e eu pude ir para o retiro. E como eu trabalho no Ministério de Mulheres, eu pensei, trabalhei o ano todo, não quero ir para servir, eu quero ir para ficar sentadinha, só receber aquilo que o Senhor tem para falar com a minha vida. Mas não é assim que Deus faz, né? Os planos de Deus são muito diferentes dos nossos. E eu fui surpreendida de ter que ir antes para esse retiro, para poder organizar as coisas, para receber as mulheres que chegariam na sexta. Então, eu fui com uma equipe na quinta-feira para trabalhar mesmo. E eu posso dizer que eu fui ministrada desde o caminho até a volta para minha casa. Foram dias assim incríveis que eu precisava estar trabalhando para poder receber aquilo que Deus tinha para minha vida. Talvez se eu tivesse sentada só escutando como eu esperava, eu não teria sido tão abençoada, eu não teria ouvido tanto e aprendido tanto do que Deus tinha para minha vida como eu aprendi trabalhando no servir mesmo, né? E quando eu voltei do retiro, eu voltei declarando que eu seria uma nova mulher. E eu falei, Senhor, eu quero ser uma nova mulher, eu quero ser uma nova esposa, eu quero ser uma nova filha, uma nova nora, uma nova amiga, eu quero ser uma nova serva do Senhor. E eu declarei que seria um novo tempo na vida. Oi, meu amor, você quer aparecer no vídeo? Você quer aparecer no vídeo que a mamãe quer? Oh, meu Deus, não, vou gravar sozinha. Vamos gravar sozinha, tá bom? E eu declarei que eu voltaria uma nova mulher. E eu tenho buscado isso pra minha vida, né? E a gente passa por dificuldades, e é natural a gente passar por dificuldades na nossa vida. Eu acho que uma pessoa que não tem dificuldades na vida me ensina o segredo. Porque todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por provações, todos nós passamos por momentos difíceis, e isso é natural, né? A nossa vida ela é como uma montanha russa. Um dia a gente tá aqui embaixo, na expectativa de subir, e quando a gente sobe, a gente fica na adrenalina, porque a gente pode descer a qualquer momento, a gente não sabe qual que é aquele tempo, né? Então a nossa vida é uma montanha russa, uma hora a gente tá em cima, outra hora a gente tá embaixo. Isso é normal, é natural, é necessário para o nosso crescimento como pessoa, como ser humano, a nossa evolução, nosso amadurecimento. Então a gente passa por momentos difíceis, né? E quando eu voltei do retiro, eu voltei declarando pra mim, pro meu esposo e para Deus, que seria um novo tempo na minha vida, que eu não iria esperar chegar um ano novo para viver esse novo de Deus para minha vida. E como que eu falei que eu queria isso? Eu comecei a pedir estratégias para Deus de como viver esse novo, né? Às vezes a gente se limita tanto nas nossas próprias limitações mesmo, por momentos de dificuldades que a gente passa, a gente pede tanto para Deus, Senhor, muda a minha vida, Senhor, muda essa situação, Senhor. Oi, meu amor, oi, você quer falecer de novo, filha? E a gente fica perguntando, né, pedindo para Deus, Senhor, muda essa situação, muda aquilo, isso, aquilo. E eu comecei a mudar a minha oração. Eu comecei a pedir para Deus me dar estratégias daquilo que Ele queria que eu fizesse.
Porque Deus, ele não vai fazer nada além do que está ao nosso alcance. O nosso Deus, ele é um Deus do possível e do impossível. Mas o possível, quem que faz? Somos nós. O impossível é Deus que faz. Então, tudo que está dentro do nosso alcance, Deus não vai fazer. Ele pode, mas ele não vai fazer. A menos que ele queira, né? Porque ele é o Deus de todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Mas aí eu comecei a mudar as minhas orações. E falar, Senhor, em vez de falar, Senhor, me dá isso. Senhor, conserta essa situação. Senhor, transforma aquilo. Eu comecei a falar, Senhor, me dá estratégias de como eu posso melhorar essa situação. Me dá estratégias e recursos de como eu posso transformar essa situação. E o Senhor foi começando a falar. E, gente, foi assim tão tremendo. Porque Deus, ele é tão maravilhoso que ele fala até você entender. E é engraçado, porque às vezes a gente pede tanto, fala tanto para Deus falar conosco e ele fala nos detalhes, que se a gente não tiver o feeling, o discernimento, a gente não entende quando Deus tá falando e a gente fica, nossa, mas Deus não respondeu minha oração. Ai, Deus não tá me ouvindo. E não, ele ouve, não tem uma oração que não chega ao altar de Deus, porque ele ouve todas as nossas orações, todas. E ele responde, só que a gente precisa ter o discernimento para entender quando Deus tá respondendo. E foi isso que eu comecei também a orar, falar, Senhor, me dê sabedoria, me dê discernimento de como ouvir a tua voz, de entender a tua voz, de entender aquilo que o Senhor tá falando comigo. E eu comecei a ver por várias formas, gente, de várias maneiras, Deus falando. Eu pedindo estratégias e ele me revelando através de vídeos no YouTube, de programas na televisão. A gente aqui em casa nem é muito de assistir TV, mas em um programa que a gente estava assistindo, Deus deu estratégias na palavra, entre amigos, de tantas formas que eu fiquei, tá bom, Deus, eu já entendi. Porque eu pedia e ele estava respondendo. Mas por quê? Porque eu não estava pedindo para Deus fazer aquilo que eu poderia fazer. Eu estava pedindo para ele me dar as estratégias e as ferramentas para fazer aquilo que era para eu fazer. E quando eu comecei a entender isso, as coisas começaram a fluir de uma forma tão maravilhosa dentro da minha vida, na minha casa, na minha família, que, gente, eu não tenho, assim, nem o que falar, sabe? E eu sou muito grata porque o Senhor, ele se revela a nós quando nós buscamos, né? Ele se vem a nós quando nós estamos diante dele, quando nós buscamos, quando nós nos colocamos no altar do Senhor para fazer a vontade dele. A Bíblia fala que primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E quando essa palavra assim é muito clichê, né? As pessoas falarem, busca primeiro Deus e depois ele faz tudo. Mas viver essa palavra é tão difícil. É muito difícil quando você busca de fato o reino de Deus e a sua justiça, quando você se coloca no altar do Senhor para confiar que a sua situação ele tá cuidando, que ele vai mudar a sua situação, que tudo é no tempo dele, não é no nosso, de saber entender a vontade dele. Eu comentei esses dias com umas amigas que há muitos anos atrás eu escutei da mulher do meu primeiro pastor, que ela orava antes de comprar roupas. E quando eu escutei ela falando isso, eu falei, nossa, que exagero. E hoje eu entendo que isso é buscar primeiro o reino de Deus. Por quê? Quando você ora antes de fazer qualquer coisa, tomar uma decisão, é muito louco, porque Deus, ele vai te dar aquilo exatamente que tem que ser. Você não vai ter dúvidas no caso de você ir comprar roupa. Quanto tempo nós perdemos escolhendo roupa? E entra em loja, sai loja, entra em loja, sai loja e vê roupa e não vê. E a gente às vezes perde tanto tempo e não escolhe nenhuma. Por quê? Nós não temos, não fomos decididas, né? E quando eu entendi isso, de orar para Deus nos dar a orientação do que comprar, a gente vai poupar tanto o nosso tempo. Aquele tempo que você perde procurando tanta roupa, experimentando, entrando em loja, saindo de loja, você gasta com outras coisas, você se torna muito mais produtivo. Por quê? Porque o Espírito Santo vai te dar a convicção daquilo que é para ser. E não só de roupa, mas de todas as outras coisas, de todas as decisões que nós formos tomar na nossa vida, a gente tem que pedir o discernimento de Deus, se é a vontade dele. Por quê? Se eu não tenho essa atitude de pedir a orientação de Deus antes de tomar qualquer decisão, eu me frustro. No caso de comprar uma roupa que eu não tive a certeza de que era aquela roupa e não usar.
aquela roupa ficar estacionada, ocupando espaço no meu guarda-roupa, fora o dinheiro que eu gastei. Imagine tantas outras situações da nossa vida que a gente toma decisões sem pedir a orientação para Deus e a gente se frustra, a gente perde tempo, a gente perde dinheiro, a gente se esgota emocionalmente e tantos outros fatores por não ter pedido orientação de Deus antes.